A avó da minha amiga. Tenho uma amiga de longa data. Nos conhecemos quando estávamos na 7ª série e somos amigas até hoje. Quando estávamos no ensino médio, essa amiga estava passando por alguns problemas familiares e, como conversávamos muito, ela me contava tudo. Me dizia que estava um pouco confusa em relação às suas crenças, pois sua mãe praticamente a obrigava a fazer parte de uma igreja a qual ela não se sentia muito bem e discordava de muitos ensinamentos. Na época, um de seus tios da parte de sua mãe havia falecido e sua avó materna ficou muito doente. Ela cuidava muito da avó e ficava com ela no hospital, pois a maioria de seus parentes maternos moravam longe da cidade e sua mãe trabalhava muito por ser divorciada e ser a provedora do lar. Essa amiga, que estudava pela manhã e era menor de idade, não podia passar a noite no hospital com a avó, então geralmente ela ia após a escola. Em certo dia, quando voltávamos de ônibus para casa, minha amiga começou a me contar algo que havia acontecido. No dia anterior, quando ela chegou no hospital, o quadro da sua avó havia piorado devido a uma queda que sofrera durante a noite. Minha amiga então fez companhia para a avó, que dormia profundamente após a fatídica noite. Quando sua avó acordou, minha amiga perguntou o que havia acontecido e a alertou sobre tentar se levantar sozinha, pois caso quisesse levantar ou ir ao banheiro, poderia chamar uma das enfermeiras. Mas o que a sua avó lhe contou a deixou bastante assustada. Ela explicou que não tentou se levantar, mas que tinha acordado pela madrugada pois seu filho, o tio falecido, havia aparecido. Porém não falava nada, apenas estendeu a mão e sorriu. Ela então tentou segurar a mão de seu filho, porém quando tentava tocá-lo, ele se afastava um pouco para trás, impedindo que alcançasse sua mão. Ela então tentava se esticar mais para segurar-lhe a mão, mas ele foi se afastando cada vez mais, sempre com a mão estendida, como se quisesse que ela o segurasse. Ela então se esticou na beirada da cama e caiu. As enfermeiras ouviram um barulho e correram para ver o que havia acontecido, e o tal tio havia desaparecido. Esse acontecimento deixou minha amiga muito perturbada, pois ela me questionou. Se fosse realmente meu tio, por que ele faria minha avó se machucar caindo da cama? Meu tio não faria mal à minha avó, e também não acho que ele viria buscá-la porque ela estava melhorando. Também acho que não era de fato o tio da minha amiga, pois além de não falar nada, ele fez com que ela se machucasse, algo que ele jamais faria com a mãe dele. Mas acredito que muitas vezes espíritos malignos podem tomar formas diferentes e de pessoas queridas, podendo nos abalar e nos colocar em situações perigosas. No caso da avó da minha amiga, ela estava muito deprimida devido à recente morte de seu filho. Isso aconteceu já faz uns 8 anos e a avó da minha amiga está viva até hoje. Esse relato foi enviado no e-mail assustadoramente@outlook.com. Ecos do passado. Olá, Daniela. Meu nome é Matheus. Parabéns pelo podcast. Conheci recentemente e estou maratonando. Também estou espalhando a palavra e minha mãe e irmã estão adorando seus relatos. Apesar de ser agnóstico e muito cético, o sobrenatural sempre esteve presente na minha vida. Tenho algumas histórias que presenciei, mas as deixarei para um próximo e-mail. Essa história que irei relatar é da minha mãe. Ela cresceu em Jundiaí, interior de São Paulo. Meu avô era do campo, mas conseguiu um emprego em uma fábrica de conservas e, por conta disso, se mudou para a cidade. Com a venda das terras afastadas, meu avô conseguiu comprar uma casa antiga, em um bairro mais antigo ainda na cidade. Apesar de antiga, a casa era grande o suficiente para acomodar a família de 6 filhos e 2 netos. O preço foi muito abaixo do esperado e meu avô atribuiu isso ao estado de conservação da casa. As paredes estavam todas escuras por falta de pintura e o telhado podre. Como ele tinha habilidades com construção civil, ele mesmo reformou e achou um ótimo negócio pelo preço que pagou na casa. O único problema que ele não conseguiu resolver foi o banheiro que ficava do lado de fora da casa. Havia um mofo preto no teto que se recusava a sumir. Além disso, problemas elétricos existiam. A luz piscava e queimava o tempo todo e o chuveiro esquentava quando queria.
Após a mudança, coisas estranhas começaram a acontecer logo na primeira semana. Durante a madrugada, meus avós acordavam assustados com pedradas na janela. E isso aconteceu 3 dias seguidos. Meu avô estava convencido de que eram os filhos do vizinho atormentando a família nova no bairro. Ele decidiu ir na casa do vizinho relatar as pedradas. Porém, os vizinhos não tinham filhos pequenos. O homem já velho morava com uma das filhas que já era adulta e, após uma conversa, ele disse que a casa que meu avô havia comprado era complicada. Ele relatou que anos atrás, a esposa do vizinho o abandonou da noite para o dia e desapareceu. O homem, desgostoso com a vida após ser abandonado, se enforcou no quarto. E depois desse acontecimento, ninguém conseguia mais morar ali. Meu avô não acreditava nessas coisas e guardou esse relato só para ele. Com o tempo, as coisas estranhas só pioravam. Minha avó era sensitiva. Nessa época, ela era católica, mas algum tempo depois teve um terreiro de Umbanda, fonte de muitas histórias da minha infância que contarei em outra oportunidade. Ela se sentia muito mal na casa. Por diversas vezes, viu alguém entrar em seu quarto e quando ia procurar, não achava ninguém. Além de vultos, ela ouvia vozes à noite. Ela contava ser uma voz rouca, feminina, que xingava e rosnava. Além dos relatos da minha avó, a família toda adoecia constantemente. As brigas também eram constantes. A aura pesada do lugar era pulsante. Minha mãe nessa época era adolescente, por volta dos 16 anos, e meus primos pequenos, um com 5 e outro com 11. E por conta dos meus primos, haviam brinquedos pelo quintal. A primeira experiência da minha mãe com o mal que habitava aquele local foi durante uma tarde. Ela estava estudando no quarto e a janela dava para o quintal. Então, ela ouviu alguém chutar os brinquedos contra a parede e xingar diversos palavrões. A voz era de uma mulher e como as brigas eram comuns, ela imaginou ser uma das minhas tias brava com as crianças. Quando ela colocou a cara na janela, não tinha ninguém. Minha mãe correu para contar para minha avó. Já cansado do que estava acontecendo, minha avó chamou uma benzedeira local para realizar uma limpeza espiritual na casa. A senhorinha, já idosa, passou incenso na casa toda, rezou, jogou sal pela casa. Após o ritual, ela disse para minha avó que seria melhor se mudar dali. A coisa que estava lá estava zangada com a presença de todos e emanava ódio. Minha mãe conta que depois da reza as coisas só pioraram. Arranhões na janela, pesadelos horríveis e a voz raivosa da mulher cada vez mais presente. Era tão comum que a família se acostumou com a situação, mas foi em uma madrugada desse período tenebroso que minha mãe presenciou o que ela relata ter sido a coisa mais aterrorizante da sua vida. Minha tia mais velha trabalhava à noite e costumava chegar de madrugada. No meio da noite, minha mãe acordou com alguém a chamando pela janela. Ela levantou e foi no quintal achando ser a minha tia. Quando ela saiu para a área externa, viu o banheiro que ficava para fora com o chuveiro ligado, mas a luz estava apagada. Como os problemas elétricos eram constantes, ela imaginou que minha tia havia chamado por conta da falta de luz e foi buscar uma vela. Ela pegou a vela na cozinha e voltou para o quintal. E ao chegar no vidro basculante, chamou por minha tia Mariana, mas não teve resposta. Ela acendeu a vela e deixou ao lado da janela para iluminar o interior do banheiro e ficou na ponta dos pés para olhar lá dentro. Nesse instante, o chuveiro desligou. A luz do banheiro se acendeu e de encontro ao vidro veio o rosto que minha mãe descreve com muitos detalhes. Era uma mulher de meia idade. O rosto dela estava inchado e a pele dela estava descolando, com tufos de cabelo molhado na cabeça. Os olhos eram amarelos e a expressão em seu rosto era de muita raiva. Minha mãe disse que deu um grito e desmaiou. O grito acordou a família e todos saíram para ver o que estava acontecendo. Encontraram minha mãe desmaiada em frente ao vidro do banheiro, como se alguém tivesse tentado enforcá-la. Depois do acontecido, ninguém queria mais dormir na casa. Minha mãe se mudou com o namorado da época. Minhas tias alugaram uma casa juntas e só ficou meus avós. Foi nessa época que minha avó se envolveu com a Umbanda, à procura de uma solução para a casa, mas sem sucesso. Alguns meses depois, meu avô decidiu se mudar. Alugou uma casa no mesmo bairro e decidiu derrubar a antiga casa para construir uma sala comercial. Quando o quintal foi escavado para a terraplanagem,
Encontraram algo embaixo de onde ficava o banheiro. Era uma alçada humana. Ela estava ao lado da fossa de concreto. Estava em posição fetal. A empresa chamou a polícia e identificaram ser a alçada de uma mulher. Foi aí que meu avô teve um estalo. A mulher que abandonou o vizinho. Alguma briga entre eles fez o homem matar a esposa e a crise de consciência o fez cometer suicídio semanas depois. Ou será que foi o espírito atormentado da mulher, buscando por justiça, que colocou a corda em seu pescoço?